Este é o tema que nós iremos trabalhar. A ação de Deus em tempos de crises. As experiências do passado têm muito a nos ensinar. Deus é o Senhor da história. E quais serão os temas? Vamos lá, eu quero compartilhar com você. Olha o cronograma que nós estaremos aí acompanhando durante o trimestre. Lição número 1, Noé, o primeiro isolamento social da história. Na lição de número 2, nós vamos falar de Ruth, a Moabita, Deus reescrevendo uma história de dor. Na lição de número 3, nós vamos estudar Gideão, uma pedra bruta nas mãos de Deus. Na lição de número 4, nós vamos estudar José, um sonhador que espantou o pesadelo da morte no mundo. Na lição de número 5, nós vamos estudar Davi, a resposta às suas orações nos lábios de um faminto. Na lição de número 6, nós vamos estudar Elias, um profeta sustentado por Deus de forma sobrenatural. Na lição de número 7, nós vamos estudar Eliseu, reacendendo a fé de uma viúva aflita e endividada. Na lição de número 8, nós estudaremos Samaria, o socorro divino nas mãos de 4 rejeitados. Na lição de número 9, nós vamos estudar Abigail, uma mulher de atitude que venceu um poderoso exército. Na lição de número 10, nós estudaremos Esther, sabedoria e coragem para salvar seu povo. Lição de número 11, nós vamos estudar Nínive, destruição anunciada e um avivamento inesperado. Na lição de número 12, nós vamos estudar Raabe, fé e coragem ante ao juízo vindouro. Na lição de número 13, nós vamos estudar Jerusalém, socorrida por seus filhos gentios em tempos de escassez. Olá, graça e paz, família, auxílio ao Mestre. Tudo bem? Estamos de volta para mais um programa no projeto Auxílio ao Mestre. Para você que está chegando agora e não me conhece, eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente estamos produzindo conteúdo para auxiliar professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre fomos desafiados pelo Senhor a produzirmos um conteúdo próprio que vai de encontro ao momento que nós estamos enfrentando esta pandemia. E esse episódio não é um episódio isolado. Já ocorreram vários momentos de caos, de desespero e medo no mundo. E Deus, ele sempre teve a solução, pessoas as quais ele usou para mudar o quadro, para mudar a situação. E não será diferente nos nossos dias. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 3, Gideão, uma pedra bruta nas mãos de Deus. Texto base da lição. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque sucedia
que semeando Israel, os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo e destruíam todos os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Juízes, capítulo 6, versos de 1 ao 6. Síntese da lição. Um passado glorioso não assegura um futuro vitorioso. Nesta lição, nós vamos compreender que a razão da fome, a razão da miséria, a razão do caos social, a razão de Israel estar empobrecendo, a razão deles estarem vivendo aquele momento, não necessariamente porque os midianitas e os amalequitas eram povos poderosos a ponto de subjugar Israel, mas tudo aquilo era decorrente da desobediência, do abandono a Deus. E Deus, por amar o seu povo, chamou o seu povo para um concerto, permitindo que durante 7 anos Israel fosse humilhado, 7 anos de caos, 7 anos de fome, 7 anos de perda, 7 anos de desespero. Eles procuravam solucionar os problemas de certas formas e maneiras e nada dava certo. Tudo era apenas um paliativo. A grande questão de Israel é que Israel precisava fazer um concerto com Deus, voltar-se para o Senhor, porque o Senhor mudaria aquele quadro e aquela situação. Não é diferente nos nossos dias. Se a igreja se voltar para Deus e buscá-lo de todo o seu coração, Deus é poderoso para mudar a história do Brasil, a história do mundo. Então, Deus está chamando a atenção do mundo e da igreja nesses últimos dias. O mal, quando não combatido, pode escravizar. Nessa sessão, nós vamos compreender, amados, que Israel, quando entrou na terra de Canaã, a ordem de Deus é que eles dominassem todos os povos, que eles subjugassem, não fizessem com eles aliança. Até os dias de Josué foram dias de conquistas. Porém, meu amado, após a morte de Josué, o povo se acomodou. O povo não queria mais saber de lutar. Na verdade, o povo fez até aliança com aqueles povos ali. E até obtiveram lucro, ou seja, eles conviveram com o mal. O mal que Deus queria extirpar, Israel foi negligente, não combateu. Então, o mal que Israel não combateu acabou escravizando Israel com o passar do tempo. Por isso que nós dizemos o texto-chave desta lição, que um passado de vitorioso não assegura um futuro de vitória, porque o passado de Israel, na liderança de Josué, foi um passado de coisas tremendas, de milagres. Ele foi o maior matador de gigantes da história de Israel. Mas agora o presente de Israel era um presente de fracassos e derrotas. Então, não é aquele famoso fez a fama e deitou na cama. Israel estava vivendo um momento de dificuldade. Do sucesso ao fracasso. A obediência a Deus conduz a grandes vitórias. A desobediência conduzirá a derrotas, misérias,
fracassos e vergonhas. Nos dias de Josué, a nação de Israel alargou seus horizontes. Porém, muitas outras terras e povos deveriam ser conquistados após sua morte. O povo não obedeceu a Deus, não guerrearam contra aqueles povos, antes fizeram alianças com eles, o que provocou a ira divina. O mal que recusamos a combater hoje poderá nos dominar no dia de amanhã. Não há como negociar com a carne, o pecado, o mundo e o diabo. Estes devem ser combatidos todos os dias. Caso contrário, prevalecerão contra o crente. Então nós vamos observar a história de Israel para nós entendermos um pouco o porquê daquela situação. Israel veio de uma vitória e mais vitórias tremendas sobre a liderança de Josué. Então, sob a liderança de Josué, o povo andou com lutas, travando batalhas, derrotando o mal, derrotando os inimigos. Mas agora chegou o momento que Israel não mais guerreou. Israel, após a morte de Josué, surgiu uma geração que sequer conhecia Deus. Então aí já começou o problema, a falta de conhecimento de Deus. E aquelas nações que estavam em volta, que Israel deveria combater, Israel não combateu. Israel foi permissivo, conviveu com o mal do lado. É quase que aquele filme, dormindo com o inimigo, ou morando com o inimigo. Então, o mal que nós não combatemos, meu irmão, mais cedo ou mais tarde, aquele mal vai vir e irá nos dominar. Com Israel não foi diferente. O povo desobedeceu a Deus. O povo não guerreou, o povo fez aliança, o povo fez acordo e ganhou até dinheiro com aqueles acordos que eles fizeram. O dinheiro falou mais alto do que a obediência a Deus. Então, meu querido, eu destaco que o mal que nós recusamos combater hoje poderá nos dominar no dia de amanhã. Se você se recusa combater os desejos da carne, o pecado, o mundo e o diabo, um dia esses males poderão te dominar, te escravizar, te subjugar e prevalecer contra a sua vida. E se você não se arrepender, se você não se humilhar diante de Deus, pedindo misericórdia, eles poderão te conduzir ao lago de fogo eterno. Então Israel saiu do sucesso para o fracasso, porque eles não combateram o mal que estava diante deles, que Deus mandou que eles lutassem. Meu querido, nós travamos uma batalha contra a carne. A Bíblia fala que o espírito luta contra a carne e a carne luta contra o espírito. Então, há crentes que nessa batalha já fizeram aliança com a carne, fizeram aliança com o mundo, fizeram aliança com as suas paixões, com os seus desejos, fizeram até aliança com o diabo. Eu não te incomodo e você não me incomoda. É o crente que está em cima do muro. Não vai para o céu, vai para o juízo final, para o grande trono branco de Deus. Então, nós só temos uma saída, é combater, é lutar, é obedecer ao Senhor, destacando-se no meio da multidão. Deus encontrou Gideão trabalhando no lagar. Ele estava lutando para salvar o trigo dos midianitas. Em seu coração havia uma indignação muito grande. Os pais lhe falavam dos grandes feitos do Senhor no passado. Porém, tudo o que ele viu nos últimos 7 anos era fome, miséria e um povo conformado. Ao ouvir o anjo do Senhor lhe falar, o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele questionou a veracidade de tais palavras. Para Gideão, a fé em Deus deveria gerar mudanças e não levar o povo a se conformar com a situação. O Senhor não ficou ofendido com as suas palavras, antes o encorajou,
pois viu nele o homem que ele desejava usar. Por que Deus foi atrás de Gideão? Primeiro, Gideão estava trabalhando, Gideão não estava de braço cruzado. Gideão, ele não se acomodou com a situação. Eram 7 anos de fome, mas Gideão estava ali trabalhando, lutando para salvar alguma coisa. E no coração de Gideão, irmãos, havia uma indignação, uma revolta muito grande, porque os pais de Gideão falavam para ele dos grandes feitos do Senhor. Deus nos tirou do Egito, Deus abriu o Mar Vermelho, Deus abriu o Rio Jordão, nós passamos com os pés a seco, Deus nos deu vitória diante de povos muito mais poderosos e gigantes, muito mais valentes do que nós. Então ele ouvia aquelas histórias, mas o presente que Gideão via era só fracasso. 7 anos de derrota, 7 anos de humilhação, 7 anos de vergonha, 7 anos de fome, de desespero, de um caos. Quando chegava a época da plantação, de colher os frutos, era a época do pânico, do desespero, porque os midianitas e os povos do Oriente vinham para roubar, vinham para saquear, e parecia que só tinha frouxo naquela cidade, em Israel. Parecia que já tinha covarde, medroso, não tinha homem para enfrentar. Mas Gideão era o homem que Deus estava procurando, porque o Senhor se apresenta para ele e fala: vai nessa tua força, o Senhor é contigo, varão valoroso. Meu irmão, aquele homem era tão corajoso, mas tão corajoso que ele teve coragem de questionar Deus. Ele questionou a veracidade daquelas palavras. Se o Senhor é conosco, então cadê os grandes feitos que os nossos pais nos contaram? Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio toda essa situação de miséria? Se o Senhor é conosco, por que nós estamos sendo humilhados durante 7 anos? Meu irmão, ele teve coragem de questionar a Deus, irmãos. Vamos falar uma coisa? Em momento algum, Deus ficou indignado. Em momento algum, Deus se sentiu ofendido, porque para Gideão, a fé em Deus não era para ser usada para levar as pessoas a se acomodar com a situação. A fé era para gerar mudanças daquele cenário. E por isso a razão da indignação. E Deus, ele não tão somente não ficou ofendido, mas ele encorajou Gideão, falou: olha, vai nessa tua força. Nessa indignação, todos os outros estão conformados, mas em você eu vejo uma pessoa decidida para mudar esta situação. Gideão era o homem que Deus estava procurando. Uma pedra bruta, porém preciosa. O que Deus achou em Gideão para ir ter com ele? Em sua alma havia uma inquietação, um desejo de ver a mão de Deus mudando aquela situação de miséria e fome. O Senhor viu em Gideão uma pedra bruta a ser trabalhada. Ele possuía coragem para obedecer, fazer o que nenhum outro faria, capacidade para liderar. Não tinha medo de não ser compreendido. Era este o homem que Deus estava a procurar para reverter o quadro de derrota. A religião muitas vezes é usada como escapismo, uma forma de fugir da realidade dolorosa ou se conformar com ela. A verdadeira fé é dinâmica e seus resultados são vistos no devido tempo. Eu destaco que Gideão, ele era uma pedra bruta, porém preciosa. O que é uma pedra bruta? É uma pedra que tem o seu valor, mas ela precisa ser polida, ela precisa ser trabalhada. O que foi que Deus encontrou em Gideão? Primeiro, Deus encontrou um homem que tinha uma inquietação. Ele estava inquieto. Como os meus pais podem falar de um Deus tão poderoso e nós vivermos 7 anos de fracasso, miséria e pobreza? Outra, Deus viu nele um desejo incontido de ver Deus mudando a
aquela situação de miséria e fome. Se esse Deus que os meus pais estão dizendo, ele fez tudo isso, por que esse povo está acomodado com essa situação de miséria e fome? O Senhor viu em Gideão, meu irmão, uma pedra bruta que precisava ser trabalhada. Olha as qualidades de Gideão. Primeiro, ele tinha coragem para obedecer. Não é fácil fazer a vontade de Deus. Tem hora que nós vamos contrariar interesses, tem hora que a gente vai contrariar os da própria casa. Ele tinha disposição para fazer o que nenhum outro faria. Todos estavam acomodados, mas Gideão estava com uma inquietação, um desejo latente na alma. Ele também possuía capacidade de liderar. Ele era líder. Deus estava procurando um homem que tinha capacidade de inspirar outros como ele, a buscar, acreditar, lutar. Outra qualidade, ele não tinha medo de não ser compreendido. Há muitas pessoas que têm medo de fazer a vontade de Deus. Eles não vão me entender, não vão me compreender, e o que vai ser de mim? Gideão não estava nem aí com o meu irmão. Gideão não estava nem aí, se gostar, come muito, se não gostar, come pouco. O importante é fazer a vontade de Deus. Este homem, Gideão, era o homem que Deus estava procurando para reverter o quadro de derrota após Israel ter se humilhado diante de Deus. Israel se humilhou, se arrependeu, pedindo a Deus um libertador, um juiz, alguém de coragem, alguém para mudar aquela situação. Eu destaco aqui, meu irmão, que a religião, ela tende a levar as pessoas a ficar apáticas, acomodadas com a situação. A religião, muitas vezes, ela é usada, o espírito de religião, o religioso, ele se vale da religião como escapismo. É uma forma para fugir da realidade dolorosa ou se conformar com ela. Então, a religião, a fé verdadeira, ela não leva você a se conformar com a situação. A fé verdadeira leva você a buscar a mudança, porque a fé verdadeira, ela não é estática. A fé, ela é dinâmica, e os resultados da fé, eles são vistos no devido tempo. A fé é como uma semente que você planta, vai regando, vai tratando, vai cuidando, e ela vai crescendo e vai dar os seus frutos. Mas Israel se acomodou, se tornou um mero religioso, numa vida de derrota, numa vida de fracasso. Deixo aqui um pensamento. A religião tende a condicionar o homem à situação, enquanto a fé genuína o impulsiona a mudar a situação à sua volta. Observa, meu querido, o grande perigo é quando nós deixamos de agir pela fé, ser homens movidos pela fé, homem de fé e mulher de fé, e passamos a ser meros religiosos. Espírito da religiosidade. Este espírito, ele leva o homem o quê? A se condicionar à situação. É assim mesmo, é a vontade de Deus, né? Deus permitiu essa situação. Meu querido, o povo caiu naquela situação por causa do pecado, irmão. Não é porque era a vontade de Deus, não, meu querido. Aquilo ali era a vara de Jeová no lombo do povo, para o povo se acordar. E levou 7 anos de chicote de Jeová para aquele povo tomar vergonha e compreender que aquela situação era uma situação anormal. Aí Deus procura um homem de fé. Aí a fé genuína o impulsiona a mudar a situação à sua volta. Gideão, ele não era religioso. Ele era um homem com uma fé viva, uma inquietação na alma, um desejo de ver a situação mudada à sua volta. Vencendo os inimigos internos. Antes de guerrear com os inimigos externos, Gideão lutou com os inimigos internos. O Senhor o ordenou a derrubar o altar de Baal do seu pai. E quanto ao boi cevado, esse deveria ser sacrificado a Deus. O valente Gideão temeu, porém,
não se deixou dominar pelo medo. A fé o levou a superar seus próprios limites. A mudança almejada deve começar no íntimo de cada um. Seus desejos, suas paixões e seus medos devem ser sacrificados no altar de Deus. O sacrifício de si mesmo é o caminho que conduzirá às mudanças tão esperadas. Antes de Gideão travar a batalha contra os midianitas, Deus falou: Gideão, vem cá, eu tenho um negócio para falar com você. Antes de você lá lutar contra os midianitas, você tem uma batalha para travar. Contra quem, Senhor? Me fala. É contra a casa do seu pai. É contra a sua família. O seu pai tem um altar de Baal. O seu pai tem um boi cevado que ele está engordando aí durante 7 anos para oferecer para Baal. Você vai lá, derruba o altar do seu pai, da sua família, da sua tribo, derruba aquele altar, joga no chão, pega aquela madeira desse altar e faz um sacrifício, e pega o boi cevado e sacrifica para mim. Meu irmão, Gideão agora, quando ele ouviu aquilo, ele temeu. Por quê? Ele estava mexendo com a própria família. Ele estava mexendo com casa de marimbondo. Ele estava mexendo com problemas internos, os sabotadores da fé. A razão do fracasso de Israel estava dentro da casa de Gideão, meu querido. Lutar com o inimigo de fora é fácil, irmão, mas lutar com os de casa, resolver o problema dentro de casa, é como Deus disse: ó, antes de você querer lutar lá fora, luta aqui dentro. Resolve primeiro, tira a pedra de tropeço, tira aquilo que está atraindo a maldição, porque eu vou mudar essa situação, mas você vai ter que fazer isso para mim. E Gideão, ele temeu, porém, ele não se deixou dominar pelo medo. Meu querido, é normal ter medo. Agora, o que não é normal é a gente ser controlado, dominado, neutralizado, paralisado e ficar estático diante do medo a ponto de não fazer nada. Tem gente que está com medo de morrer, está com medo do coronavírus, está com medo de um monte de coisa, mas não tem medo de Deus, não tem medo de desobedecer a Deus. Eu destaco aqui, meu querido, que a mudança que nós tanto desejamos, que nós tanto almejamos, deve começar dentro do nosso íntimo, antes de travarmos batalhas externas contra crise política, crise econômica, crise financeira, pandemia, coronavírus. Precisamos travar batalhas íntimas, batalhas pessoais. Os nossos desejos, as nossas paixões e os nossos medos, eles devem ser sacrificados no altar de Deus. Deus falou: Gideão, pega aquele boi cevado. Eu quero aquele boi gordo, aquele eu quero para mim. Sacrifica ele no altar. Meu querido, Deus está dizendo para mim e para você: sacrifique diante dele. Coloque diante dele, sacrifique a você mesmo. Se esforce, seja valente, seja corajoso, tenha coragem de fazer o que ninguém faz, porque o sacrifício de si mesmo é o caminho que conduzirá às mudanças tão esperadas. Fé e razão em conflito. Nesse tópico nós vamos compreender que Gideão ele passou por uma fase de conflito entre a fé e a razão. Porque essas duas, vamos dizer assim, esses dois atributos Deus concedeu ao homem, a fé e a razão. E em Gideão houve um momento, meu querido, que a fé e a razão entraram em conflito, porque ele iria travar uma guerra contra um exército poderoso. E o exército de Gideão era um exército pequeno. E para dificultar mais as coisas, Deus resolve diminuir ainda mais o exército de Gideão, colocando ele totalmente quase que em parafuso. E agora o que eu vou fazer?
Então, meu amado, nós vamos ver que há momentos que nossa fé ela entra em conflito com a nossa razão. E vamos ver como Gideão conseguiu superar isso, ou como Deus trabalhou para que Gideão pudesse superar esse conflito. Dispensados, porém não rejeitados. Movido pelo Espírito Santo, Gideão tocou a trombeta. Um exército numeroso se apresenta. A vitória já parecia certa. A empolgação em breve daria lugar à decepção. A maioria absoluta dos soldados não estavam aptos para aquele momento. O Senhor os dispensou. A fé de Gideão foi colocada à prova. Ele teria que guerrear contra um exército tão numeroso que parecia uma praga de gafanhotos cobrindo a terra. Ao seu dispor estavam apenas 300 homens, os quais foram selecionados segundo os critérios de Deus. Nós observamos aqui, eu quero deixar bem claro, que quando Gideão toca a trombeta, irmãos, e agora o exército se apresenta-se 32 mil homens. Naquela hora começou, opa, eita glória de Jeová, é agora que a vaca vai tossir, agora que nós vamos conseguir 32 mil valentes. Deus vira para Gideão e falou, Gideão, tem gente mais aí, como é que é? Tem gente mais aí, Senhor, talvez o senhor está um pouco equivocado, o exército lá é que tem gente demais, aqui tem gente menos. Mas nós vamos com os 32. Não, Gideão, tem gente demais. Para resumir a fatura, meu irmão, dos 32 mil que se apresentaram, 31.700 estavam despreparados para aquele momento. Eles não foram rejeitados por Deus, porque nós vamos compreender que depois que começou a batalha, esses homens entraram na guerra. Então não foi Gideão com os seus 300 somente que venceram a batalha. Mas para iniciar a guerra, Deus iria iniciar com 300 homens que foi selecionados por Deus segundo os critérios estabelecidos por Deus. Nenhum general de guerra faria uma coisa dessa. Dispensar 32 mil homens que vão lutar contra um exército quase 4 vezes, 5 vezes maior do que o seu exército. E Deus ele resolve dificultar a coisa. Tem hora que Deus ele resolve dificultar as coisas. E Gideão ficou na prova, meu irmão. E agora, Gideão, você tem coragem de ir para a guerra com esses 300? Meu irmão, Gideão foi fazer prova com Deus. Gideão falou, Senhor, eu não sei, assim, matar o boi cevado eu matei, quebrar o altar lá na casa do meu pai eu quebrei, mas agora, o senhor sabe, Deus conhecia o homem. Deus conhece até a natureza do homem. Gideão agora começou a entrar em conflito entre a razão e a fé. Mas Deus daria um jeito nesse negócio. Batalha contra o medo e a dúvida. A fé e obediência de Gideão o conduziram até aquele momento. O Senhor conhecia-lhe o coração. Sabia que sua fé estava um tanto abalada em virtude da desigualdade entre os exércitos. A razão dizia que aquilo não seria uma guerra, e sim um massacre. Deus não desistiu do seu guerreiro. Ele conhecia suas limitações. O medo e as dúvidas deveriam ser tratados antes que a batalha se iniciasse. Deus trabalhou o psicoemocional de Gideão, pois a vitória ou a derrota ocorre primeiro no campo das emoções de cada pessoa. Então Gideão travou uma batalha agora, meu irmão, contra o medo e a dúvida, tá bom? Ele até ali, ele conseguiu, foi pela fé e obedecendo a Deus. Mas chegou um momento agora, irmão, que de 32 mil, Deus manda ir com 300. É a mesma coisa que você encarar um tanque de guerra com uma bicicleta ou com um velocípede.
E você partir para cima do tanque de guerra com um velocípede, ou aqueles carrinhos de rolimã quando eu era criança. Quem é o doido de fazer um trem desse, irmão? E Gideão se viu diante dessa situação. E Deus sabia que Gideão estava meio que assim, em parafuso. Senhor, eu não quero falar com o senhor não, mas eu estou achando que o senhor se equivocou nessa estratégia aí, sabe? Eu estou achando que o negócio não vai dar certo. Isso não vai ser uma guerra não, Senhor. Isso vai ser um massacre. Esse povo vai massacrar, não vai sobreviver nenhum aqui para contar a história. Já que é para morrer, deixa a gente morrer de fome mesmo. E agora, meu querido, não tinha mais jeito de sair, Deus estava no negócio. Deus não desistiu do seu guerreiro. É isso que eu acho lindo, porque eu falo que Gideão, ele era uma pedra bruta nas mãos de Deus, que precisava ser trabalhado. Ele tinha fé, uma inquietação na alma para ver a mudança, mas ele não sabia a situação estreita que Deus iria colocá-lo. Então ele teria que vencer, antes de começar a guerra, ele teria que vencer os medos, as dúvidas, precisavam ser derrotadas antes que se iniciasse a batalha contra os midianitas. E o que Deus fez, irmãos? Deus trabalhou o psicoemocional, Deus trabalhou o psicológico de Gideão. Por quê, irmão? Porque a vitória e a derrota, em muitas situações, ela ocorre no campo das emoções. A pessoa, se ela se diz, eu sou derrotado, vai dar errado, eles são mais poderosos do que nós não vamos vencer. Então, meu irmão, as emoções de Gideão, o psicológico dele precisava ser tratado, porque senão ele seria derrotado antes mesmo de iniciar a batalha. E vamos ver isso, se ocorreu na história de Israel. Texto bíblico. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim como também éramos aos seus olhos. Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. Números, capítulo 13, verso 33, capítulo 14, verso 1. Esse aí é o relatório dos espias. Pelo menos 10 falou, a terra mana leite e mel. Mas tem uns cabras lá tão grandes, mas tem uns homens tão grandes, que a gente parece até gafanhoto pertozinho deles. Entendeu? É um sopro que eles der, a gente já sai voando. É um tapa que der, mata 10. Então a gente não vai conseguir vencer esse povo. Essa terra é terra que engole os seus moradores. Nós nos víamos como gafanhoto aos olhos deles e eles também nos viam como gafanhoto. Irmão, vem cá. Quem foi que perguntou para o inimigo que eles enxergavam eles como gafanhoto? Então o psicológico do povo, daqueles homens, irmão, estava abalado. Eles se deixaram levar pela aparência, o poder do inimigo, a força do inimigo, mas não levaram em consideração o poder do Deus Todo-Poderoso que mandou as pragas no Egito. O que aconteceu com o povo quando ouviu o relatório? Os formadores de opinião falaram, olha, não tem jeito, nós vamos morrer aqui mesmo, entendeu? Aí, meu irmão, toda a congregação levantou, chorou, levantou a sua voz e chorou naquela noite. E Deus ficou irado e zangado. E aquela geração não entrou na terra prometida, exceto Caleb e Josué. Caleb disse, falou, olha, nós vamos devorar eles como devora um pão, porque Deus é conosco. E Deus agradou de Caleb e Josué, e eles entraram. Então, meu querido, Deus estava trabalhando o emocional, porque muitas derrotas ocorrem no nosso emocional. As pessoas estão esperando a morte chegar. Meu Deus, a coisa está feia. Morreram tantos, não mostrou no jornal. Morreram tantos, morreu 1000 esse ano, acho que amanhã vai ser 1001, porque eu estou indo junto no meio desse balaio de gato. Meu Deus, morreu o pastor, morreu o presbítero, morreu o presidente. Meu Deus, agora eu não escapo. O carro do Catavé vai passar aqui amanhã e vai levar eu junto. Irmão, a gente precisa tratar o nosso emocional, irmão.
É verdade que o coronavírus está ceifando, mas até nisso eu vejo Deus levando os seus. Que problema tem Deus levar um ancião que trabalhou a vida inteira na obra de Deus, que combateu um bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé e agora vai receber a coroa da vitória? Então, meu irmão, vamos parar com esse pensamentozinho aí, movido pela grande mídia, de pavor e desespero. O maior desespero eles terão quando tiver que comparecer perante o trono branco de Deus para dar conta de todos os seus atos e sua ação. E nós, meu querido, nós não vamos comparecer lá, porque nós já fomos justificados no sangue de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Fé que supera a razão e contagia os demais. O Senhor disse para Gideão descer até ao arraial do inimigo. Ao chegar lá, ouviu os midianitas declarando que o Deus de Israel já os havia entregado em suas mãos. O Senhor já havia colocado o terror no coração dos midianitas, o que reavivou a fé do seu valente. Após ouvir tais palavras, o espírito de ousadia e intrepidez se apossou de Gideão. E então ele disse aos 300 guerreiros: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Há ocasiões que precisamos descer para ouvir a voz de Deus. O inimigo já foi derrotado. Infelizmente, nem todos têm ciência de que Jesus já derrotou todos os principados e potestades. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Olha o tratamento de Deus para trabalhar o emocional de Gideão. Deus olhando para ele, Gideão não queria desabafar com Deus, falou: Gideão, Senhor, eu estou com medo. O negócio apertou, o negócio ficou estreito do meu lado. Eu não estou acreditando tanto, não. Eu já fiz aquela prova do Senhor, de molhar de um lado, depois está molhado um lado e o outro está seco, e o seco e o molhado. Só sei que no seco e o molhado eu estou mais perdido que cego no tiroteio, meu Deus. A coisa está feia para o meu lado. Ele não queria falar para Deus, mas Deus conhece o coração. E eu vejo o carinho de Deus. Falou: Gideão, vamos fazer o seguinte, desce lá no arraial dos inimigos. Vai lá no arraial dos inimigos. Olha que coisa tremenda, irmãos. Gideão, agora Deus fala com ele, vai lá. Irmão, é o último lugar que eu iria. É o último lugar que eu falei: Senhor, eu vou lá sozinho contra 130, com 300 eu já não estava tendo coragem. Imagina agora eu sozinho. Não, vai, leva alguém com você. E ele vai e desce. Quando ele desce lá, meu querido, ele começa a ouvir agora os midianitas comentando, babado lá, a notícia de última hora. A notícia era outra. Olha, eu tive um sonho. O outro falou: olha, eu também tive um sonho. Eu vi um pão de cevada rodopiando, bateu na tenda do comandante e aquilo virou de cabeça para baixo. Aí o outro falou assim: ó, rapaz, isso não é outra coisa senão a espada de Gideão. Eles sabiam até o nome do homem que Deus havia escolhido. Aleluia! Santo! Oh, glórias! Aleluia! O diabo tem que saber que você é escolhido de Deus. O diabo sabe o teu nome, sabe que tu tem unção, sabe que tu tem chamada, que tu tem coragem. Tu está enfrentando um momento de crise na fé, mas o Jeová não desistiu de você. Quando Gideão ouve aquelas palavras, irmão, o homem sobe mais rápido que super-homem, o homem desperta agora uma valentia, uma coragem, e ele agora, movido por um espírito de ousadia e intrepidez, ele vira para os 300 que ele estava desacreditado. Ele diz: levantai-vos agora, vamos levantar, todo mundo de pé, não quero ninguém sentado, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Ele não diz, não é nas minhas mãos, diz nas vossas mãos. Então Gideão agora ele vai despertar o ânimo da tropa, o ânimo dos guerreiros, porque os homens eram mais doidos que Gideão, irmão. Se Gideão era doido,
por acreditar. Aqueles 300 eram mais doidos, porque nenhum deles ouviram a voz de Deus, mas Gideão ouviu. Então Gideão despertou o ânimo da tropa. Vamos partir para cima. Meu querido, há momentos que nós precisamos descer para ouvir a voz de Deus. Deus mandou Gideão, desce, vá lá no arraial do inimigo, que eu vou falar com você. Há momentos que Deus fala conosco nos momentos mais improváveis, de formas mais obscuras, inesperadas. Deus fala. E o que nós precisamos compreender, que o inimigo que nós estamos guerreando, Deus é tão tremendo, Ele é tão poderoso, que Ele já deixou ele aqui derrotado. Jesus não deixou a igreja para vencer o inimigo, não. Ele venceu os principados e potestades, o diabo, os demônios. Ele triunfou sobre eles, esmagou a cabeça da serpente e agora falou, olha, eu já dei a primeira surra, já derrotei todos, deixei todos derrotados. É só usar autoridade e a unção do meu nome e vocês vão conseguir operar milagres, sinais e prodígios. Meu querido, nós temos a autoridade de Deus, nós temos a unção do santo, nós temos a arma que vence o mundo. Que arma é esta? É a fé. Esta é a arma que vence o mundo, meu querido. Então, nós vamos triunfar contra todos os principados, contra todas as potestades do inferno que se levantam contra a nossa nação, que se levantam querendo trazer o caos, o desespero, a morte, o caos político, o caos econômico, depressão, suicídio, pessoas apavoradas. Nós vamos vencer, mas nós precisamos voltar a nossa atenção para o Senhor, porque o inimigo que nós lutamos, ele já foi derrotado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias ao nome do nosso Deus. Aleluias! A chamada de Deus não anula as dificuldades. Nessa sessão, nós vamos entender e compreender que quando Deus chama um homem, não significa que todo mundo vai aplaudir, que todo mundo vai reverenciar, que todo mundo vai abraçar a causa. Vão surgir as dificuldades, vão surgir os opositores, vão surgir aqueles que são pedras de tropeço, vão surgir uma meia dúzia de estraga-raça. Então, meu querido, quem é chamado por Deus precisa compreender que ele vai enfrentar muitas dificuldades para alcançar a vitória, mas ele precisa perseverar, porque a vitória é certa. Lidando com a indiferença alheia. O exército de Gideão contou com a ajuda de tribos que o apoiaram na perseguição aos inimigos. Os moradores de Sucote e Penuel nada fizeram para os ajudar, antes mostraram-se alheios diante da fome e cansaço dos soldados. Nem sempre aquele a quem Deus chamou será apoiado ou compreendido por todos. Em muitas ocasiões, o desprezo e a indiferença poderão surgir de onde menos se espera. As decepções precisam ser superadas. É preciso manter o foco e não se desviar do objetivo final. Caso contrário, a vitória poderá escapar. Então, o que nós compreendemos aqui? Que quem é chamado por Deus, irmãos, precisa aprender a lidar com a indiferença alheia. Porque, observa, o exército de Gideão iniciou a batalha. Muitas outras tribos entraram no meio da guerra, mas tinha duas cidades, irmãos, que o Gideão estava com fome, uma noite lutando, uma noite perseguindo os inimigos, com fome, com sede, e a cidade de Sucote e Penuel, que estavam sendo favorecidas por Gideão, 7 anos na miséria. Agora chegou o momento da libertação, o povo ficou de braço cruzado. Não, nós não vamos entrar nessa guerra, não. Nós vamos ficar aqui mesmo, está tudo bom aqui, nós não vamos entrar nessa confusão de jeito nenhum. Então, meu irmão, Gideão, ele teve que prosseguir. Ele poderia ter desanimado, senhor, sabe uma coisa? Nós perseguimos eles até aqui, vamos deixar eles ir embora mesmo, nós já conseguimos a vitória, meu irmão. Quem é chamado por Deus, ele não se contenta com pouco.
ele vai até alcançar a vitória, ele vai até alcançar o céu. O meu objetivo é o céu, eu vou morar no céu, o meu projeto de vida é o céu, não é a terra. Eu sou cidadão do céu, eu aguardo o arrebatamento, eu não me contento com menos, meu irmão. Eu quero o céu, meu querido, eu vou prosseguir, eu vou vencer aqueles que são diferentes, aqueles que se levantam, aqueles que se mostram diferentes ante ao meu cansaço, as minhas dificuldades e as batalhas que eu travo. Nem sempre, meu querido, eu destaco aquele a quem Deus chamou, será apoiado, aplaudido, reverenciado. Em muitas ocasiões, em muitas, não são poucas, eu falo por experiência própria, ele será desprezado pelos da própria casa, pelos do próprio campo, aqueles que deveriam estender a mão, se mostrarão indiferentes. E aí? Oh, ninguém me apoia, ninguém me estende a mão, ninguém aqui me ajuda, eu vou desistir do ministério, eu vou voltar para trás. Larga de ser bebê chorão, homem. Larga de ser Maria Chorona. Vamos para frente, partir adiante. Porque quem nos assegura a vitória é o Senhor dos Exércitos. Então, meu querido, as decepções, frustrações, elas precisam ser vencidas e superadas, porque o inimigo, ele quer te derrotar no campo das emoções, nas frustrações, nas decepções, mas Deus já trabalhou o teu emocional, Deus já trabalhou o teu psicológico, como ele fez com Gideão. Gideão já passou pelo treinamento de Jeová, ele não se deixou abalar. Vocês não querem ajudar? Não, não, tudo bem, eu vou e volto, tá bom? Mas quando eu voltar, o chicote vai comer feio pro lado de vocês, tá bom? Quando eu voltar, eu vou voltar com o chicote. E o trem vai ficar feio pro lado de vocês. Então, meu querido, ele manteve o foco. Porque se ele não mantesse o foco, irmão, ele irá pecar e ele ia acabar lutando com quem não deveria lutar. Ele seguiu adiante, porque ele queria a vitória completa. Dificuldades não são impossibilidades. As dificuldades eram inúmeras. O exército estava cansado, com fome, sede e uma noite sem dormir. Os inimigos foram favorecidos por conta da indiferença, frieza e avareza de alguns. Tudo parecia conspirar contra Gideão àquela altura. Seria o momento de voltar para trás e se dar por satisfeito? As palavras do Senhor ressoavam em seus ouvidos, e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Não havia como desistir diante da promessa feita por Deus. Então, meu querido, dificuldades existem? Existem. Agora, eu destaco que dificuldades não são impossibilidades. Eram inúmeras dificuldades. Um exército cansado, um exército limitado, um exército com fome, um exército com sede, um exército rejeitado, que não foi apoiado por duas cidades, precisavam de comer, precisavam de beber, precisavam de alimento para recobrar o ânimo, para prosseguir. E os inimigos, o que é pior, um efeito contrário, os inimigos foram favorecidos, os midianitas foram favorecidos por conta da indiferença, da frieza e avareza de alguns, irmãos. Então, tudo estava conspirando contra Gideão naquele momento. E agora? Seria o momento de voltar para trás e se dar por satisfeito? Alguém me falou: Gideão, nós já fizemos coisa extraordinária, rapaz. Nós já botamos esse povo para correr daqui. Vamos voltar para trás? Mas Gideão pensou assim: não foi isso que Deus me disse. O Senhor me disse que Ele me daria a vitória completa sobre todos esses midianitas, como se fosse um só homem. Como se fosse um só homem. Eles são 132 mil, mas para Deus é como se fosse um homem só. E eu não vou desistir aqui. Eu vou seguir adiante.
e o exército seguiu Gideão. Meu querido, não há como desistir, não há como voltar atrás. Você aceitou Jesus como Salvador, nós não temos outro caminho, meu querido. Nós só temos que prosseguir adiante. Vem dificuldade, vem palavra de fracasso, vem palavra de derrota, vem situações adversas, mas nós não temos para onde fugir. Vem coronavírus, vem pandemia, vem zika vírus, chikungunya, vem dengue, H1N1, vem câncer, vem tudo quanto é coisa do inferno para fazer você desistir da caminhada. Mas como você vai desistir se você tem a promessa, tão grande promessa, a promessa do arrebatamento, a promessa de reinar com Cristo, a promessa de participar das bodas do Cordeiro? Meu querido, Deus, Ele tem algo grandioso para mim e para você. Não há como desistirmos diante das tão grandiosas promessas que Deus nos fez. Então, vença as dificuldades, porque as dificuldades não são impossibilidades. As dificuldades, elas provam o teor da sua fé, o nível da sua espiritualidade, da sua maturidade. Siga adiante, porque Deus é contigo em nome de Jesus. Lições aprendidas com Gideão. A vitória contra os midianitas não pode ser atribuída tão somente a Gideão e os seus 300 valentes. Muitos outros contribuíram para que a vitória fosse alcançada. Deus está à procura de homens e mulheres que façam a diferença em sua geração, superem seus próprios temores, saibam lidar com a indiferença alheia, não tenham medo de ser incompreendidos, não se deixem moldar pelos problemas, tenham coragem de correr riscos, confrontar os sabotadores da fé e, por fim, levar muitos outros a viverem uma fé dinâmica e genuína. Meu querido, são muitas as lições que nós temos aqui a aprender com Gideão. Muitas lições que ocorreram com Gideão que precisam ser aplicadas nos nossos dias. Não pode-se atribuir aquela vitória somente a Gideão e os 300, porque para iniciar a guerra foi Gideão e os 300. Mas aquele grupo de 31.700 que foi dispensados, porém não rejeitados, eles entraram na guerra. Eles entraram na guerra. Então, para de ficar desprezando os outros. Porque ele não consegue orar como você, porque não consegue jejuar como você. Talvez ele não esteja preparado no momento, mas ele estará no dia de amanhã, quando a guerra ela tomar proporções maiores. Quando você iniciar, aquela pessoa vai somar com você. Então, não fique se gabando, não fique contando vantagem, seja modesto, tá bom, meu irmão? Então, Deus está à procura de homens e mulheres para fazer a diferença nesta geração. Homens e mulheres para mudar o quadro desta nação e do mundo. Homens que superem os próprios temores. Gideão teve medo? Teve. Eu estou vivendo um momento que nós somos tomados por um sentimento de medo, de preocupação em face dessa doença, desse vírus e o que pode vir pela frente, sim, mas nós não podemos ficar dominados pelo medo, irmão. Deus está à procura de homens que saibam lidar com a indiferença alheia, pessoas que poderiam ajudar, somar, mas preferem não ajudar, preferem não estender a mão. Então, meu querido, nem por isso nós vamos parar, nós vamos prosseguir, nós vamos fazer. Estou fazendo esse trabalho, muitas pessoas poderiam me ajudar, muitas pessoas poderiam me dar condições para me fazer um trabalho melhor ainda, para alcançar mais pessoas. Estou fazendo esse trabalho hoje à base de medicamento, querido. Esse meu ombro está deslocado, a minha clavícula aqui está deslocada, trabalhando, carregando material pesado aqui sozinho. Eu faço esse trabalho aqui, não tem ninguém para me ajudar. É Deus e o Espírito Santo. De vez em quando, meu menino vem aqui para apertar o botão da máquina para mim, tá bom? Então, nós temos que aprender a lidar com a indiferença alheia. Aquele que pode ajudar e faz de bobo.
faz de bobo, finge que não é com ele, que ele não está envolvido. Meu Deus está à procura de homens que não tenham medo de ser incompreendidos. Meu irmão, você quer ser compreendido por todo mundo? Você já está reprovado por Deus, meu querido. Muitos homens que Deus usou, eles não foram compreendidos na sua época. O Gideão, ele não foi compreendido pela família do seu pai, quando ele matou o boi cevado, derrubou o altar. Queria todo mundo matar Gideão, ele não teve medo de ser incompreendido, meu querido. E hoje nós queremos ser compreendidos, que todo mundo venha aplaudir o que a gente faz, que todo mundo venha curtir o que a gente faz. A gente quer ser o politicamente correto. Deus não está atrás de homens e mulheres que andam politicamente correto, mas andam pela fé, andam na direção do Espírito Santo. Deus está à procura de pessoas que não se deixam moldar pelos problemas. Não é o isolamento social, o coronavírus que vai determinar a minha vida, meu querido. A qualidade da fé que eu vou ter. Eu vou expressar uma fé diante dos problemas da vida, mas eles não vão me moldar. Eles serão superados pela fé em nome de Jesus. Deus está à procura de homens que tenham coragem de correr riscos. Meu irmão, nós vivemos um cristianismo mamão com açúcar, um cristianismo de homens frouxos e mulheres frouxas, homens acomodados e mulheres acomodadas, liderança fraca, liderança covarde, amedrontada. Meu querido, eu louvo a Deus pela sua vida que está me acompanhando nas videoaulas que Deus me deu para esse trimestre. Mas essa liderança que nós vemos aí pega um material feito lá nos anos 90. E vem tratar de assunto que não tem nada a ver com o que nós estamos vivendo, irmão. Não tem nada a ver. Então, meu querido, nós precisamos ter coragem de correr risco, de ser caluniado, de ser difamado, de ser mal compreendido. Nós temos que ter coragem para confrontar os sabotadores da fé. O que são aqueles? Estão aqueles ali que estão para atrapalhar a fé do outro, para os outros não crescerem, para não haver despertamento, que eles continuem na ignorância espiritual, que continuem comendo aquela sopa que não tem sabor, que não tem tempero, que não tem vitamina espiritual, que é somente aquela sopa. Meu querido, nós precisamos de algo mais forte, nós não somos mais crianças, nós precisamos de algo mais sólido. E por fim, Deus está à procura de pessoas que levem outros a viverem uma fé dinâmica e genuína, uma fé que gere resultado, uma fé verdadeira, que não seja um mero religioso que se molda à situação, que se acovarda, que usa a religião como escapismo. Eu sou presbítero, eu sou pastor, eu sou evangelista, eu sou presidente de ministério, mas fica com a bunda sentada no banco, mas não faz nada. É acomodado, está ali esperando a morte chegar. Eu estou o negócio está feio mesmo. Vai morrer mais gente mesmo, o trem está feio. Eu queria, Deus está procurando homens para mudar esta situação. O maior problema que nós estamos enfrentando não é essa pandemia. O maior problema, meu irmão, é se voltar o coração para Deus. Porque os midianitas, eles não eram tão poderosos a ponto de vencer Israel. Mas Israel é que se ficou tão fraco que até os midianitas prevaleceu sobre eles 7 anos. Por quê? Desobedeceram a Deus e estavam debaixo do juízo de Deus. Meu querido, a igreja, ela precisa se reerguer. E eu creio que antes da volta do Senhor, nós estamos vivendo a última geração. Antes que Ele volte, Ele vai levantar uma nova geração de homens e mulheres movidos pelo espírito de ousadia, de intrepidez, de coragem, ainda que na Assembleia de Deus sejamos milhões, mas a maioria absoluta, talvez Deus não possa contar com eles nesse momento. Deus não os está rejeitando, mas eu tenho certeza que por esse Brasil afora existe muito mais do que 300. Existe muito mais do que 7.000
nos dias de Elias. Há uma geração que Deus está forjando no fogo. Há uma geração que tem uma inquietação na alma. Há uma geração que está esperando o momento de entrar em ação. Deus vai tirar os 31.700 que não têm disposição e coragem e vai colocar 300 na linha de frente. E com esses 300, Deus vai fazer um estrago tremendo contra os principados e potestades do inferno, que já foram derrotados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e serão derrotados mais uma vez por esta geração antes do arrebatamento. Se você crê nisso, vamos orar ao Senhor. Eterno Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse estudo, pela tua palavra. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração a ti pertence. Meu Deus, nós te agradecemos pela inspiração, pela revelação, pela aplicação do teu Espírito desse texto, desse episódio aos nossos dias. Parece que essa história aconteceu ontem e está acontecendo de novo. Meu Deus, trabalha o nosso emocional. Tem hora que nós estamos, meu Deus, dominados às vezes pelo medo. Tem hora que a angústia, a preocupação, meu Deus, ela quer dominar os nossos corações. Meu Deus, não desista das nossas vidas, não desista do teu exército, não desista, meu Deus, daqueles, ó Pai, que o emocional está abalado. Meu Deus, trabalha no nosso emocional, trabalha, meu Deus, no nosso emocional, trabalha no seio da tua igreja, levanta os valentes, ó Pai. Aqueles que não estão preparados, o Senhor separa para um outro momento da batalha, mas nesse momento o Senhor separa, pelo menos aqueles que têm disposição, que vão contagiar, que vão inflamar multidões com uma fé verdadeira, com uma fé genuína. E nós vamos vencer, nós vamos triunfar sobre os demônios, sobre Satanás, sobre os principados, as potestades, sobre coronavírus, H1N1, Zika vírus, chikungunya, meu Deus, e todo o inferno, porque o Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meu Deus, nós te agradecemos por tudo, certos da resposta, em o nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo o sempre. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, fique na paz, compartilhe esse vídeo com os seus contatos. Eu gostaria que você compartilhasse, que não ficasse somente para você, que você possa nos procurar. Nós vamos enviar para você gratuitamente esse material em PowerPoint para você aplicar, estudar na sua igreja. Nos domingos nós estamos ministrando também, todos os domingos, às 9 horas da manhã, as lições da Escola Bíblica Dominical no canal Auxílio ao Mestre. Você é o nosso convidado. Tem uma má notícia. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Mas tem uma notícia muito boa. Eu tenho a certeza que em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui. Eu te encontro por sobre as nuvens. Quando a trombeta soar, nós estaremos subindo ao encontro do nosso grande Senhor e Salvador Jesus. Fique na paz. Deus te abençoe, em nome de Jesus.